eu queria discutir um pouco contigo um pouquinho das nossas vitórias, né? São poucas, a gente tem que valorizar elas, né? A gente travou uma luta importante agora em relação ao Fundeb, foi aprovado na Câmara, né, dos Deputados, é um elemento fundamental. Sem o Fundeb não existe educação pública no país, particularmente nos municípios que dependem profundamente do Fundeb, né? Poá, por exemplo, tem 54% dos recursos aí do Fundeb, de todos os recursos da educação, vem do Fundeb, então é mais da metade dos recursos. Então é impensável ter uma escola pública sem Fundeb, né? E aí queria que você avaliasse essa vitória que a gente teve na Câmara, ainda tem um trâmite, né, ainda legislativo. A gente sabe que o governo federal atuou intensamente contra isso, agora o Bolsonaro quer até dizer que foi ele que propôs, né? É um negócio de louco o que esse governo faz, né? Queria ver que avaliação que você faz desse tema e como que a gente segue nessa batalha, porque a gente ainda sabe que não está garantido, né? Você foi muito feliz, Edgar, quando você falou que o Bolsonaro, que era contra, que tentou sabotar o Fundeb o tempo todo, inclusive no último momento apresentando uma proposta de sabotagem mesmo do Fundeb. Ele, depois que o Fundeb foi aprovado, ele se apropriou do Fundeb, dizendo que era dele. O governo federal aprovou um Fundeb permanente, aumentou os recursos. Ele faz isso com outros projetos também. Você lembra o Renda Básica Emergencial, que o governo era contra, Paulo Guedes era contra, depois queria oferecer apenas R$ 200. Não fosse a oposição no Congresso Nacional, os partidos de esquerda lutando e aprovando R$ 600, não haveria nem renda básica emergencial. Mas ele está também, como você disse, faturando em cima disso. O povo, muitas vezes, por falta de informação, acha que é do Bolsonaro, os R$ 600, o Fundeb não é dele, ele é contra qualquer investimento nas áreas sociais, ele e o Paulo Guedes. Agora, o Fundeb é muito importante, é uma luta histórica que nós estávamos travando já há um bom tempo. Na verdade, o Fundeb ele foi aprovado em 2006, foi colocado em prática em 2007, mas ele já vinha do Fundef, desde 1996, ainda lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso. No mesmo ano que foi aprovada a LDB, foi aprovado o Fundef, né, que era só para o ensino fundamental, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Em 2006, aí vira o Fundeb, nós conseguimos incluir a educação infantil e o ensino médio também, ou seja, toda a educação básica entrou no Fundeb, não só o ensino fundamental, e nós avançamos. Só que teve uma falha naquele momento, porque o Congresso não aprovou que ele fosse permanente, ele tinha que ter sido incluído na Constituição Federal. Então, nós ficamos com um prazo de validade, que venceu agora, vai vencer agora no dia 31 de dezembro de 2020. Então, por isso que a emergência da votação imediata de um novo Fundeb. E agora sim, nós tivemos uma vitória importante, porque agora ele é incorporado na Constituição Federal. Por isso que nós chamamos o novo Fundeb de Fundeb permanente. Ele está incorporado, a gente não vai precisar ficar votando, né, de 10 em 10 anos um novo Fundeb. Ele foi incorporado na Constituição Federal, nessa parte do financiamento da educação pública no Brasil. Esse é um avanço, nós tivemos um avanço, aumentamos o percentual de investimento de 10% para 23%, que não é o ideal, Edgar, você sabe. Nós queríamos 40% de investimento do governo federal, porque o governo federal arrecada muito e não investe nada, ele só investia até então 10%, hoje ele investe 10%. Os outros recursos são dos municípios e dos estados, daquela cesta de impostos, IPVA, ICMS, Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados, juros da dívida, tem vários impostos, é por isso que nós chamamos uma cesta de impostos, mas o governo federal investe pouco, mas ele tem o maior orçamento, ele é o que mais arrecada. Eu acompanho muito, Edgar, o orçamento da cidade de São Paulo, por exemplo, que é o maior da América Latina em nível municipal. Então, eu tenho um dado, em 2012, que eu acompanhei bastante, e que não muda muito
a proporção, só os valores, o governo federal arrecadou na cidade de São Paulo 143 bilhões de reais, né? E só devolveu 2 bilhões de reais dos impostos. Então, e assim, é assim com todos os municípios do Brasil, entendeu? É por isso que o governo federal tem que investir mais, porque ele não produz, né? Ele não arrecada, mas ele não investe nessa área prioritária que é a educação básica. Então, o ideal seria a nossa bandeira histórica, era um aumento de 40%. Não conseguimos por conta da pandemia, da crise, mas nós chegamos em 23%, que é um avanço. Além disso, nós avançamos também incluindo não só o magistério, mas todos os profissionais da educação. Sobretudo, Edgar, o quadro de apoio escolar, os agentes de organização escolar, todos os servidores da educação, as nossas ADIs, auxiliares de educação infantil, que, na verdade, são professoras e deveriam ter, e nós temos uma luta aqui em São Paulo para a transformação dos cargos, ou para que elas sejam incluídas na carreira do magistério, tendo direito à aposentadoria especial, a jornada de trabalho das professoras. Essa é uma luta que nós estamos organizando já há um bom tempo no estado de São Paulo. Então, elas estão incluídas agora, né, as monitoras de creches, todas as ADIs, os agentes de organização escolar, porque agora não é mais valorização do magistério, mas valorização dos profissionais da educação. E você, como você colocou no começo, o Bolsonaro tentou sabotar o projeto. Ele encaminhou uma outra proposta em cima da hora, no sábado, de sexta para sábado, antes da votação, e ele queria incluir o voucher no Fundeb, transferindo dinheiro público para as escolas particulares, não conseguiu, essa proposta foi derrotada. Ele tentou também incluir nas verbas do Fundeb o Renda Brasil, que é o nome que ele vai mudar o Bolsa Família para Renda Brasil. Ele queria, Edgar, incluir esse Renda Brasil no Fundeb, não pode, isso é proibido por lei, está na Constituição Federal e também na LDB, no artigo 70, isso é proibido. É um programa importante, mas ele tem que ser financiado com dinheiro da assistência, não da educação. A educação tem verba própria, financiamento próprio. Tentou ainda incluir aposentadorias, pagamento de pensões, também na verba da educação, e foi derrotado. Ele foi derrotado em quase todas as propostas apresentadas. Então, é um Fundeb progressista, ele avança, não é o ideal, porque ainda é pouco para o Brasil. Nós temos que investir muito mais recursos em educação, nós temos que, por exemplo, revogar a emenda 95, que coloca um freio, uma trava no investimento da educação pública no Brasil, em todas as áreas, mas na educação, mas foi um avanço o Fundeb. Agora, a gente tem que aprovar no Senado ainda, e depois o presidente tem que sancionar sem esses vetos que nós, aqui, sem os artigos mais importantes que nós defendemos. Então, tem que aprovar, em agosto entra em aprovação do Senado, 2 votações. Se houver alguma alteração, volta para a Câmara Municipal, não, que eu estava acompanhando agora, Edgar, a sessão da Câmara Municipal de São Paulo, eles estão votando lá o PL 452, que privatiza a educação infantil em São Paulo, que vai criar o voucher na pré-escola, olha só, já tem na creche, agora eles querem criar na pré-escola, é um projeto nefasto que está sendo aprovado agora, em primeiro turno, na Câmara Municipal. Sei que aí tem muita gente que dá aula lá também, né, que tem aí 2 cargos, mas nós estamos lá, nosso vereador Celso Janazzi está lá na obstrução, tentando barrar o projeto, mas eles queriam aprovar várias maldades e não conseguiram, e o Fundeb foi aprovado. Agora a gente tem que acompanhar a aprovação no Senado, porque o jogo não está ganho ainda para nós, né? É verdade, e inclusive na hipótese do governo Bolsonaro criar algum tipo de veto, o Congresso pode derrubar o veto, né? A gente tem de seguir nessa batalha, pressionando os deputados para evitar qualquer recuo, né? É verdade. E é uma conquista limitada, mas é uma conquista que a gente tem que vigiar bem. Esse tema que você tocou do quadro de apoio, ele é fundamental, porque é uma luta também, por todo lugar, né, mas em Poá particularmente, foi um dos motivos daquela greve que a gente travou lá no passado, que todo quadro de apoio não é considerado quadro de educação, e não é parte dos planos de carreira, do estatuto dos servidores da educação. Foi uma luta lá atrás que a gente não conseguiu vencer,
inclusive parte do quadro de apoio sequer tem sede, eles são transferidos compulsoriamente, como forma, inclusive, de assédio moral, né, que é praticado pelo governo sobre os servidores. Depois a greve foi, um Deus nos acuda, um monte de gente sendo transferida para lá e para cá, e é um tema importante, agora, desde o Fundeb, esses servidores serem considerados parte desse fundo de valorização, e se impulsiona essa luta por eles serem reconhecidos como parte do quadro, né? É importante. Tanto lá quanto aqui. Isso é importante, Edgar, porque o quadro de apoio escolar, o servidor, ele é um educador também, ele educa, ele tem contato com os alunos, e esse contato, a forma como ele se relaciona, é também um ato educativo. Por isso que a LDB já reconhece, em 2008 foi aprovado um projeto de lei no Congresso Nacional, reconhecendo já o servidor do quadro de apoio escolar como profissional da educação. E agora o Fundeb confirma isso, porque existe muito preconceito, achando que eles não são do quadro da educação, são sim, né? E é um absurdo que você falou aí em Poá, que eles não têm lotação própria, né? Muitas redes têm, a pessoa escolhe uma escola e fica ali, e só sai através do concurso de remoção. E aí em Poá não existe isso, e aí tem essa perseguição que você falou. Eu me lembro, só para concluir essa parte, que quando eu aprovei em 2004 uma lei na Assembleia Legislativa que garante a meia entrada em cinema, em teatro, para os servidores do quadro de apoio escolar, muitos deputados eram contra, foi difícil aprovar, porque eles diziam, mas eles não são educadores, é só para professor. O professor já tinha esse direito, professor da rede estadual, os professores da rede municipal também, mas o professor do quadro de apoio escolar não tinha, e teve muita oposição ao projeto. Eles não são educadores, não podem. Eu falei, são educadores. Eu falei, dei o meu testemunho como diretor de escola da rede pública, professor da rede estadual, trabalhei na rede estadual há 20 anos, sou professor, sou diretor da rede municipal de ensino, licenciado do cargo desde... Eu entrei na rede municipal, Edgar, em 1985, estou até hoje, ainda não me aposentei. Lá, sou diretor desde 97, então, sem o quadro de apoio escolar, a escola não funciona, ela nem abre nem fecha. É inviável o funcionamento da escola sem o quadro de apoio escolar. No Estado é o agente de organização escolar, que ganha muito mal, ganha R$1.000 por mês, que é um absurdo. Né? Em geral, eles ganham mal, mas agora com o Fundeb é um momento importante, Edgar, para a gente fazer a luta pela valorização salarial desses agentes de organização escolar, de todo o quadro de apoio. Verdade, inclusive eu fui agente, eu trabalhei por 2 anos na rede estadual, como inspetor de escola em Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. E é isso, a escola não abre nem fecha e não tem qualquer tipo de organização, né, interna sem esses servidores. E a desvalorização é desde lá na época era 650 e poucos reais, né, 2008, 2009, um salário aviltante.